Pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem colocar no grupo ou mesmo no comentário das atividades, tá? Hoje nós vamos começar um tema novo. Eu acredito que seja um pouco mais fácil a compreensão. A parte, os capítulos anteriores eram muito teórica relacionada a trabalho, então muita teoria, conceitos. Eu acho que esses capítulos seguintes serão bem mais fáceis, né? E também, qualquer dúvida que vocês tenham, podem ficar à vontade de perguntar. Então, hoje nós teremos o capítulo 8 da apostila de vocês, Globalização e Novos Intercâmbios Sociais. Ele começa a falar, então, a ideia sobre o que é o conceito de globalização, né? O que é o termo globalização. Ele vai citar exemplos sobre a questão de nós termos o conflito ou a relação entre a regionalidade e cultura. O que é isso? Quando a gente fala em globalização, qual que é a ideia? A ideia é que você produza, que você tenha um padrão cultural único, né? Ou que a maior parte das pessoas tenham conhecimento ou estão familiarizados com um determinado tipo de cultura. Enquanto a regionalidade, cada um tem a sua de acordo onde nasceu, de acordo onde vive. O que entra nesse conflito, né? Qual que é a relação que vai existir aí? Conforme avança o processo de globalização e a formação desse padrão de cultura única, as culturas regionais vêm deixando de existir, né? Elas deixam de ter uma identidade, ela passa a ser vista como algo não necessário mais porque eu tenho um padrão cultural único, ocasionado por uma questão de tecnologia, de consumo. E isso é formado através daquela ideia de indústria cultural, né? Que você tem a criação de um padrão de cultura que vai sendo imposto e que vai sendo colocado como uma forma de consumo. Isso só vai ser possível, esse processo de globalização só vai ser possível por conta do final ou da metade do século XX para cá, ao final da Segunda Guerra Mundial, mas principalmente a partir da década de 1990, a formação ou a invenção ou desenvolvimento de novos meios de comunicação e meios de comunicação de forma rápida, né? Então, principalmente a internet, né? Então, a gente tem hoje um grande acesso a um conhecimento com trocas de informação. Eu posso me comunicar com várias partes do mundo, né? Eu posso aprender uma língua através de sites, através de acessar bibliotecas que têm esse tipo de material para que eu possa estudar. E isso também vai promover uma aproximação das pessoas, né? Então, assim, o que é essa ideia de aproximação dos povos? Eu vou poder estar me conectando ou conversando com pessoas em diversas regiões do mundo, mas que também eu posso conhecer a história, eu posso conhecer a cultura dessas regiões e estar também transmitindo isso para essas pessoas. Então, a ideia do que é de que o mundo hoje ele está diminuindo as suas fronteiras e está cada vez mais virando o quê? Uma aldeia global ou uma sociedade global. Qual que é a ideia disso? Que aonde você quer, aonde você vá nas regiões ou no mundo, né? A ideia é que você tenha acesso a um determinado tipo de cultura que você conheça, né? Que você já tem a familiaridade, principalmente as ações relacionadas à música, à questão de filmes, à questão de roupa, à questão de comida, né? Então esses padrões, esses estilos de cultura são produzidos através das grandes empresas, das grandes marcas, né? Um exemplo claro disso são os shopping, né? São shopping centers. A ideia do quê? De que quando você entra num shopping, seja em qualquer região ou uma cidade que não seja sua, o que você vai encontrar? Marcas que praticamente estão em todos os shoppings. Então, essa é a ideia. Você tem uma noção, você vai criando um padrão e que você fica familiarizado com isso. E só que isso em decadência, as regionalidades ou a cultura regional vai decaindo. Tem que
ter em mente que esse processo de globalização ele só é possível também para as pessoas que têm acesso a esse tipo de produto, né? Então, por exemplo, você precisa ter uma renda para que você possa ter é, um acesso à internet, você precisa ter um computador, você precisa ter a formação, no caso educacional. A maior parte desses sites ou dessa cultura global não é em português, né? É a questão da língua inglesa. Então, demanda também. Então, aquelas pessoas que não têm esse tipo de acesso, eles estão fora dessa aldeia, né? Eles convivem no mundo, mas eles não estão interligados nesse processo. Continuando com aquilo que a apostila traz, ela traz a ideia de onde que surge ou como que essa globalização ela vai se instaurar, né? Então, ela vai ter um forte avanço a partir da segunda metade do século XX, por conta das mudanças tecnológicas e o processo de invenção e desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação, tá? Isso vai ser colocado em prática, principalmente ao final da década de 90, 1990, onde a maior parte dos países começam a ter esse processo de modernização por conta do fim da Guerra Fria. Então, cada vez mais, a partir da década de 90, você tem um único bloco hegemônico, e isso vai facilitar a expansão ou dessas tecnologias a países que até então não tinham contato com isso, seja aqueles países que dentro da Guerra Fria estavam sob a influência soviética ou sobre a influência norte-americana. Então, isso é o caso que ocorre no Brasil. A partir da década de 90, o Brasil vem recebendo esse tipo de tecnologia, vem recebendo esse tipo de mudança. Ele abriu, de certa forma, ou teve uma expansão maior de capitais ou de empresas que entraram em seu território. Isso é que o texto do Otávio Ianni vai trazer para a gente. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, a partir do final da Segunda Guerra, você tem um processo de expansão das economias dominantes ou do capital, né, como eles falam no texto. Então, qual que é a ideia? Não existe mais um capital nacional, existe o quê? Um capital internacional ou transnacional. Então, ele não, como posso dizer para vocês, ele não obedece fronteiras. Então, a ideia é que você tenha uma empresa alemã que começa a produzir um determinado tipo de produto no Brasil, mas que a matéria-prima vem da Nigéria, mas que outra parte da matéria-prima venha, sei lá, de Singapura. Então, o que você faz? Você começa a dividir internacionalmente a mão de obra, né? A divisão internacional do trabalho. O que é? Você começa a ter essas fábricas, a ter essas indústrias, essas marcas, em várias regiões do mundo, e isso sempre para o quê? Para baratear a produção, para buscar novos mercados consumidores, né, e para ampliar a sua venda de mercadoria. Quando isso ocorre, não é só a empresa que vai, não é só o capital, mas também vai um tipo de cultura. Então, você passa a ser influenciado por essa cultura que está entrando no seu território, né? no país, na região que você mora. Então, você passa a ser influenciado por isso também. Então, essa é a ideia do texto do Otávio Ianni. Leiam, eu não gosto muito dessas coisas de ficar falando para decorar essas coisas, então, mas o texto do Ianni é um bom texto, tá? Leiam, ele vai dar um complemento ao tema de globalização. Ele é um dos especialistas, né? Que faleceu já, dos especialistas de globalização no Brasil. E a apostila traz também o seguinte: a gente fala de globalização, tá? O termo em si, ele é utilizado principalmente da década de 90. Tá? Então, assim, com a explosão da internet, com a explosão de celulares, computadores, a facilidade de comunicação entre as pessoas. Porém, de onde vem isso? 2 pontos. Grandes navegações e Revolução Industrial. Por quê? Nós não estamos falando de aldeia global ou de um padrão de cultura mundial global. Quando que começa a se formar o centro econômico do mundo que vai interligar
as outras economias? É a partir das grandes navegações do século XV e XVI, que vai fazer com que a Europa torne-se esse centro econômico. E isso vai ser complementado, ou isso vai ser a ideia do que da Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, qual é a ideia da economia mundial? Ela está interligada. Então, você não tem mais economias isoladas. Qual é a ideia? Você expandir cada vez mais a economia até que todas as economias estejam interligadas entre elas. Exemplo disso. Hoje, né, que você tem qualquer alteração hoje na economia norte-americana, você tem que vários países, inclusive o Brasil, corre o risco de entrar em crise econômica grave, né? Então, as grandes navegações, ela começa esse processo de expansão e de abertura do mundo para o europeu, né? Ele vai colonizar a América, ele vai colonizar a África, ele vai colonizar a Ásia, e a Revolução Industrial vai coroar isso, ele vai formar essa economia capitalista e vai dar o sentido do quê? De expansão. Então, agora, a partir da Revolução Industrial, as economias tendem a se tornar o quê? Tendem a se tornar unificadas, né, ou interligadas cada vez mais, principalmente aí no centro do capital, que no caso é a Inglaterra da Revolução, e depois vai passando por outros países da Europa, até que no século XX transforma-se ou passa a ser os Estados Unidos. Mas o que a gente tem que pensar também é a ideia, né, que essa economia ela sofre esse processo de internacionalização. E na página 131, nós temos um parágrafo que fala sobre o Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro que estuda a globalização, né? Então, o Milton Santos ele vai analisar esse processo, ele vai dizendo o seguinte, olha, a globalização, como ela vem acontecendo, ela é, como eu posso dizer para vocês, ela é o expoente, ela é a forma máxima da economia capitalista, né? Então, ela tende a chegar em todos os lugares, ela tende a padronizar essa cultura, e isso é o que vai se tornar, ou é a forma, de certa forma, não há nenhum outro tipo de transformação, não há nenhum outro tipo de processo, porque ele já atingiu o seu máximo. Então, qual que é a ideia? É cada vez mais que ele se expanda, né? Ele não vai passar por transformações, ele já atingiu as suas transformações, ele já atingiu suas condições para expansão. Então, qual que é a ideia? Ele tem que atingir agora as culturas que ele não atingiu. Ele tem que formar agora esse processo ou criar esse padrão de aldeia global, ou criar esse padrão cultural único no mundo, organizado a partir do que? Das mudanças tecnológicas, né? Então, isso não é um movimento de uma região do mundo, isso é uma tendência mundial. Isso é de certa forma, quase que uma imposição para que você seja considerado um cidadão do mundo, né? Então, você tem que ter alguns pré-requisitos para que isso aconteça. Então, a gente tem que os avanços científicos vão vai criar um encurtamento da distância, né? Fica mais fácil de comunicar, fica mais fácil de viajar, fica mais fácil de eu ter o conhecimento, de acesso à informação. Isso vai fazer com que haja uma flexibilização de fronteiras. Um fenômeno que pode ser colocado ou visto como uma das consequências da globalização são os blocos econômicos, se a gente for pensar na União Europeia. Então, a ideia do que você conseguiu, ou você unificou a questão, ou uniu as economias de um determinado número de países na Europa, dá a liberdade para que essas pessoas possam migrar entre esses países, né? Então você começa a ter o quê? Fala assim, olha, vamos começar a pensar de forma com que as nossas fronteiras elas não sejam tão determinantes para uma condição nacional ou para uma condição econômica, desculpa, para uma condição econômica, né? Que a gente possa ter essa liberdade de buscar ou ter uma forma de vivenciar isso que está sendo criado. Então, a ideia é que vai haver uma flexibilização das fronteiras. E se eu estou trocando informação, se eu estou expandindo a condição de produção e das indústrias e tudo mais, então não tem lógica eu manter minhas fronteiras fechadas. Então, é claro que isso vai funcionar somente para uma questão de expansão
ou para as pessoas que têm uma relação que, por uma condição econômica. Existe uma contradição muito grande. Se a gente pegar o discurso de globalização, dessa ideia de um cidadão do mundo, dessa ideia de que há uma necessidade da formação de um padrão de cultura e de acesso e troca de informações muito rápida, de que as pessoas têm que conhecer vários lugares do mundo, e com aquilo que a gente viu com a crise de imigrantes da Síria para a Europa, né? A ideia de como que, por exemplo, que pessoas que são colocadas, que são vistas ou que são refugiadas, que não têm um poder econômico muito grande, eles são tratadas por alguns tipos de por alguns países, né? Eles são rejeitados. Então, assim, é legal, é bonito o discurso de globalização, mas também ele cobra, ele tem essa ideia de que você só faz parte do mundo se você tiver condição para consumir a isso que eu estou propondo. A internacionalização da produção, ela também vai acontecer, são as empresas multinacionais, a divisão internacional do trabalho. Isso vem ocorrendo a partir novamente da segunda metade do século XX, é isso que o Milton Santos também ele vai continuar falando no final da página 131. A gente tem que essa forma de internacionalização da economia, ele além de ser uma forma cultural e uma forma de produção, tá? Ele vai dar a ideia seguinte, bem, só tem essa ideia, só tem essa forma, né? Então, o que que é? Ele é uma criação de um padrão de consumo e de ideia. Então, olha, realmente eu tenho que pertencer a esse tipo de cultura, ou eu quero pertencer a isso, né? E isso vai ser influenciado por essa questão de consumo. Então, eu tenho que consumir. Lembrando que isso vai ser uma situação desenvolvida e criada a partir da expansão da economia capitalista. Então, isso ele está bem claro, o que é essa globalização. Existem os países centrais e periféricos, né? Então, os países produtores de cultura e aqueles que recebem a sua cultura. Nós, brasileiros, ou o Brasil, é visto como um país periférico, né? Por sua questão de subdesenvolvimento, ou não ter uma capacidade produtiva, uma renda elevada. Nós somos ricos, mas não temos uma renda elevada. E isso faz com que haja uma relação até mesmo de preconceituosa em algumas regiões do mundo contra esses países periféricos. Então, assim, por mais que você vá viajar, por mais que você tenha um conhecimento, por mais que você tenha uma condição, o fato de você morar numa região ou num país ou em outro país, algumas pessoas ainda tendem a te ver de forma preconceituosa. Nós temos que vai haver uma mudança que vai facilitar a expansão desse processo, que vai ser a mudança do padrão ouro para um novo tipo, uma nova forma de conversão de moeda. Então, até meados da década de 70, a forma de se medir ou de se regular a economia e o valor cambial das moedas era a partir do ouro. Então, um país ele tinha que ter reservas de ouro, né? Então, e qual que é o problema do ouro? Ele é um mineral limitado. Então, ficava sempre um controle muito grande sobre a economia. Qual que foi a grande sacada? A partir da década de 70, dólar. Então, agora eu não preciso. Qual que é a facilidade de você medir as reservas internacionais por um dinheiro de uma economia extremamente forte como é os Estados Unidos? É que praticamente o dólar você tem acesso, você tem uma quantidade muito maior do que o que você tem de ouro. Então, você pode dar crédito maior, você pode ter dívidas maiores, porque a capacidade de emissão dessa moeda é muito maior do que o ouro. Então, isso vai possibilitar uma expansão por conta desse processo de trocas de moedas. Então, isso vai ser colocado como um fator de expansão. Tá? E isso vai facilitar a expansão dessas empresas.
porque eles começam a pegar financiamento, eles começam a ter um acesso a crédito cada vez maiores, e é claro, os países que vão financiar essas indústrias também vão ter interesses nisso, lembrando que está no processo final de Guerra Fria, então para eles a ideia é dominar e controlar cada vez mais regiões, e isso vai trazer benefícios para esses países. Já na página 132, nós temos o tópico globalização e conformação de territórios mundiais, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Nós temos que, a partir do processo de globalização, vamos pegar da segunda metade do século XX e principalmente a partir da década de 90, nós temos que essa forma de padrão cultural, ela vai instituir símbolos, tá? Formas, cores, sons, movimentos. O que é isso? Filmes, música, livros, roupa, tudo aquilo, carros, tudo aquilo que a gente consome, ela tende a ter um padrão, ela tende a ter uma forma padronizada. Não significa que elas sejam iguais, tá? Mas ela tem a funcionalidade dela de forma padronizada. Isso vai ser um processo da indústria cultural. Lembrando, a ideia do quê? De que a indústria cultural... Nossa, desculpa, aqui eu coloquei 135, mas não é, 132. Faça a correção aí, é na página 132, tá? O que vai acontecer? Qual que é a ideia aqui? Então, eu vou ter um grupo de empresas criando formas ou mercadorias para serem consumidas e isso vai se expandir para o mundo inteiro, né? Então, você tem as grandes, como posso dizer, a moda pop, você tem várias formas de manifestar isso, né? A desterritorialização. O que é isso? É justamente você não ter mais essa fronteira nacional. Você não precisa mais, por exemplo, nós somos brasileiros, mas você pode ter acesso a um outro tipo de cultura totalmente através da questão dos meios de comunicação. Você pode se identificar muito mais com aquela cultura do que a brasileira. Você tem acesso ou pode se comunicar com essas pessoas dessas culturas, e isso vai criando o quê? A ideia de você não precisa ficar preso ao seu território, você está preso ao seu território na condição de vida, na sua vivência, mas na questão cultural, na questão de como você vive, você tem esse processo, você, de certa forma, teve uma liberdade maior, né? Você tem uma liberdade maior. E também isso ocorre com as empresas, isso ocorre, por exemplo, o processo de, se você quiser mudar ou migrar para um outro país, facilitou também, é claro que alguns países têm leis mais rígidas, outros mais flexíveis, então assim, começa lentamente a existir essa ideia do que de um cidadão do mundo, né? É claro que a gente está bem longe disso, existem muitas rixas políticas que impedem isso de acontecer, mas a ideia ou a tendência é que se caminhe para isso. A gente está vivendo um pouco disso nessa pandemia, né? A ideia do quê? De como que o vírus ele conseguiu se espalhar tão rápido por conta desse processo e fluxo de pessoas ao mesmo tempo. E existem pessoas que já estão defendendo o seguinte, que os sistemas de saúde eles não devem mais ser uma coisa regional, não devem ser mais uma coisa limitada a um tipo de país, mas esse tipo de conhecimento, esse tipo de conhecimento deve ser algo mundial, porque não é uma coisa que afeta só uma região, é uma coisa que afeta o mundo inteiro, né? Então isso também pode ser uns processos aí para vocês entenderem esse processo do que seria ser um cidadão do mundo, né? Ou de viver nessa aldeia global. Então, por exemplo, se algum país descobre a cura ou algum tipo de forma de prevenção a esse novo vírus, você tem ou teria o acesso para todos os outros países poderem, de certa forma, desenvolver, né? Então, essa ideia que, assim, que nós estamos longe de acontecer, mas que pode ser possível. Não sei se eu vou ver, mas talvez alguns de vocês vejam. Ao final aqui, tem 2 vídeos que eu vou postar junto com essa videoaula. Um que fala sobre a questão
de como as coisas são produzidas, tem um enfoque mais ambiental. E aqui fala, e esse Happiness ele tem um enfoque sobre a questão de rotinas de trabalho dessa nova forma de globalização. Tá? São vídeos curtos, a história das coisas tem 19 minutos e o Happiness acho que tem 2 ou 3 minutos. Tá? Não é obrigatório, mas seria interessante que vocês assistissem. Até mais.